Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vou esperar aqui vocês chegarem, irem se acomodando, entrando. Mas eu já aviso de antemão que eu não vou me estender muito nessa introdução, até porque nós estamos junto aqui com o pessoal da Universidade de São Francisco. Na verdade, eu fui convidada para participar de uma aula pela professora lá da faculdade, numa disciplina de depressão e suicídio, e aí ela gentilmente me convidou para apresentar um caso sobre depressão em idosos, e aí eu achei que seria interessante compartilhar com vocês aqui no Instagram também essa aula para que vocês também pudessem assistir, inclusive porque dia 6 de novembro agora começa o curso de avaliação neuropsicológica do idoso, diagnóstico diferencial. E esse caso que eu vou apresentar hoje é, na verdade, um caso de pseudodemência, um prejuízo cognitivo em decorrência de um quadro depressivo grave. Então eu acho que era uma grande oportunidade de vocês terem mais uma prévia, né? Porque já tivemos aí a Masterclass com a demência frontotemporal, né? Mas de vocês também poderem participar e ver mais um pouquinho daquilo que vai ser ministrado nesse curso, tá bom? Então não vou me estender mais, já vou entrar aqui com o pessoal da Universidade de São Francisco e já aviso, gente, de antemão que vai ser um pouco complicado para mim. Eu vou compartilhar com vocês os slides que eu também vou compartilhar com eles lá através aqui da página do Instagram, né? Só que eu vou ter que simultaneamente mudar a tela para eles e mudar para vocês. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tive nenhum treinamento para isso antes. Então, se eu me atrapalhar um pouquinho ou se der alguma coisa errada, não vou conseguir, inclusive, olhar os comentários de vocês. Então, eu peço que se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, que coloquem lá no Telegram, que eu prometo que eu vou responder essas dúvidas de vocês depois, com o término da aula, se não hoje e amanhã mesmo, tá bom? Outra coisa é que eu calculei que a aula não vai se estender além de 1 hora, mas a gente sabe que aqui na live, 1 hora depois, a live cai, né? O tempo máximo desse limite é 1 hora. Então vamos supor que eu não consiga apresentar tudo em 1 hora, eu vou continuar, porque afinal de contas eu vou estar dando essa aula para o pessoal lá da faculdade, mas eu complemento depois esse conteúdo lá no canal do Telegram com vocês, as informações que ficaram faltando, tá bom? Então vamos lá, gente, já vou entrar aqui, já vou solicitar para a professora me aceitar. Então vamos ver se vai dar certo. Você tá com dois e um tá de cabeça pro lado. Esse daí é o que eu tô olhando para ver se vocês conseguem me assistir. Oi? Pera lá. O pessoal tá entrando na aula, boa noite, gente. Lisa, veja se o som tá legal. Se não, tá? Não precisa do fone? Tá. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá adequado, né? Tá ok. Se quiser, vamos pôr o fone. A Sandrelli não estará aqui com a gente? Então, no meio da tarde ela pediu pra avisar, ela tá com problema no computador dela e possivelmente ela não ia ficar com ela. Então, se pudesse, se tivesse jeito de poder gravar, ela poderia ver depois, tá? Sim, a Priscila tá de acordo? Pode gravar, sem problemas. Depois também vai ficar no seu IG, né? Sim, vai ficar no meu Instagram, quem quiser. Mas eu não vou deixar disponível lá, Lisa. Eu vou deixar pro pessoal do Telegram só. Então, mas você fica à vontade para gravar e disponibilizar para eles sem problemas, tá? Deixa eu ver então aqui, compartilhar a tela. Pessoal, a professora Priscila, como eu disse, vai falar sobre depressão em adultos não, em idosos, perdão, e ela trouxe hoje um estudo de caso para... Tem muita
Ah, Elisa, eu já compartilhei aqui, tem algum problema? Vi que você estava falando ainda. Não, problema nenhum, já coloquei para gravar. Nós podemos combinar da seguinte maneira: a professora vai trazendo as informações, vocês podem fazendo perguntas pelo chat, e aí depois, ao final da aula, nós então faremos as perguntas e aí ela vai respondendo para nós. Bem assim? Por mim, tranquilo. Tá ótimo. Então tá, vamos lá. Eu já avisei aqui o pessoal do Instagram que eu vou ter que mudar as duas telas. Eles também estão conseguindo ver a tela, não a do computador, mas eu estou compartilhando os slides com eles aqui também. Então eu vou ter que ter um funcionamento executivo aqui, master, né? Porque eu vou ter que mudar tudo. Então você vai me auxiliando aí se tiver alguma coisa errada, tá bom, Lisa? Então, boa noite para vocês. É um prazer de novo estar aqui mais uma vez, participar das aulas numa das universidades que também foi a minha casa. É sempre um prazer imenso. Não sei se eu já os conheço, sei que já estive aqui algumas vezes, mas não sei se com a mesma turma. Mas hoje vamos falar então um pouquinho sobre depressão em idosos. Então, antes de entrar no caso propriamente dito, eu vou apresentar alguns conceitos, né, básicos a respeito da depressão em idoso. Ela acontece um pouquinho diferente da forma como acontece nos adultos mais jovens, então eu acho que é importante talvez falarmos mais sobre isso, até para que a gente possa entender quais são essas peculiaridades desses quadros. Então vamos lá. Para o pessoal aqui do Instagram, acho que está meio fora de ordem. Pessoal, se tiver fora de ordem os slides, peço desculpa para vocês, depois eu acerto tudo lá no Telegram, tá? Como as coisas estão sendo de improviso aqui, é a primeira vez, com certeza vão ocorrer falhas. Mas voltando aqui, pessoal, é normal ter idosos com depressão? Então, embora seja algo muito comum, que a gente ouça muito falar, não é normal, não faz parte do envelhecimento normal que o idoso ele venha a deprimir, né? Então isso é sempre um quadro que a gente tem que ficar atento, porque pode tanto ser um quadro depressivo isolado, quanto já ser o precursor do desenvolvimento de um quadro demencial. Então é sempre muito importante estar atento a essas questões. Então, quais são as consequências da depressão em idosos? Então, o sofrimento psíquico, ele faz parte, né, do quadro depressivo, e isso não é diferente no idoso. Só que muitas vezes o idoso ele não manifesta essa tristeza ou essa angústia que é tão comum nós observarmos em adultos mais jovens. Muitas vezes essa manifestação do sintoma depressivo ele vem através de queixas somáticas, e que se nós não soubermos que essas queixas se referem a uma depressão, muitas vezes a gente pode ficar investigando outras causas e deixando o quadro depressivo como se fosse uma última alternativa a ser investigada, né? Então existe com certeza uma piora na qualidade de vida, não só porque dependendo do nível de depressão que o paciente tem, isso acomete o funcionamento cognitivo e consequentemente isso repercute também na forma como ele administra as atividades instrumentais ou as atividades básicas de vida diária. Então, com certeza tem um impacto também na vida desses pacientes. O declínio cognitivo ele pode ocorrer ou não, que isso vai depender principalmente do grau de comprometimento da depressão, do quão deprimido esse paciente está. Então vão ocorrer prejuízos funcionais em decorrência disso, né? Quanto mais depressão, mais declínio cognitivo, consequentemente maior o prejuízo funcional desses pacientes. E existe também um aumento do risco de desenvolvimento de demências. Como eu falei, né? Às vezes existem casos de pacientes que tiveram diversos episódios depressivos ao longo da vida e que não foram
tão bem tratados ou foram casos que não tiveram remissão através do tratamento, né, que são os casos mais refratários. Essas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver demência nesse estágio mais tardio da vida. Então, a depressão, ela é sempre um quadro importante a ser investigado, principalmente esses crônicos e refratários. Então, quais são os fatores de risco para desenvolvimento de depressão? O isolamento, né? A gente sabe que o idoso, quando ele está deprimido, ele tende o idoso antes de deprimir, né, ainda, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso rol de contatos sociais, eles tende a diminuir. A gente tende a ter menos contato social conforme a gente vai envelhecendo. Então isso já é um fator de risco, né? Não ter tantas pessoas com quem se relacionar. A falta de apoio social também pode ser um agravante nesses casos. Você imagina que um idoso que não tem muito com quem contar, né, sobre os infortúnios, né, do envelhecimento, isso também é um fator a ser considerado, né? Pode favorecer o desenvolvimento de um quadro depressivo. A mudança de função ou papel social ou familiar. A gente sabe que principalmente senhoras, né, muitas vezes cuidaram dos netos ao longo da vida, e aí depois, quando esses netos crescem, parece que essas idosas perdem um pouco daquela função que elas tinham, né, do objetivo que tinham com que se ocupar, que tiveram até então nesse momento da vida. Então isso é um fator importante, né, às vezes a pessoa também se aposenta ou fica sem sentido, né? Sem um objetivo mais forte para continuar vivendo. Isso também é um fator de desenvolvimento de risco de depressão. Morte de um ente querido, né? Às vezes morre o companheiro ou a companheira. Nesse caso que eu vou trazer para vocês, morreu a filha da paciente, ela é a filha única. Não foi em decorrência disso que ela deprimiu, mas foi um fator importante a ser considerado no quadro dela. Existem outras questões associadas que também contribuíram para isso, mas a morte da filha com certeza foi um fator importante para o desenvolvimento desse quadro. E os comprometimentos físicos, né? A gente sabe que conforme a pessoa vai envelhecendo, vai aumentando as chances de outros comprometimentos, não só psíquicos mas e cognitivos, mas também do ponto de vista físico, de mobilidade. No caso dessa paciente, ela teve um comprometimento mandibular, então isso contribuiu muito para o desenvolvimento da depressão dela. Bom, as curiosidades a respeito do quadro depressivo, né? Então, a depressão, ela pode tanto ter um início tardio, né? O paciente idoso, ele vem a ter o primeiro episódio de depressão já nessa fase mais tardia da vida, ou pode ter sido um caso crônico, né? Desenvolvido ao longo da vida e que foi maltratado, ou que não teve remissão dos sintomas, mesmo com o tratamento através de medicação. Então a gente sabe que esses pacientes que têm um início tardio do quadro depressivo, eles têm uma menor associação com o histórico de transtorno de humor na família, né? Então isso é algo que a gente investiga quando o paciente vem para avaliação neuropsicológica. Se existe algum quadro psiquiátrico ou mesmo quadros depressivos na família, porque existe um componente genético forte e que favorece o desenvolvimento da depressão nesses casos. Mas quando ela tem um início mais tardio, então existe uma porcentagem aí menor de chances dessa pessoa ter algum familiar com algum transtorno. Bom, quais são as características da depressão no idoso? Então, os idosos, eles tendem a apresentar mais sintomas somáticos do que psíquicos. Então, como eu falei, muitas vezes não existe essa queixa da tristeza, da angústia, do aperto no peito. Então, muitas vezes eles não se queixam disso.
mas vão se queixar de uma diminuição da energia, de uma sensação de fadiga. Às vezes tem uma diminuição no apetite, ou então mesmo uma perda de peso que não está associada a, a uma dieta, né? Às vezes um distúrbio de sono, então eles acordam várias vezes à noite, ou têm um sono mais agitado, ou não conseguem dormir, precisam tomar medicação. E uma queixa muito comum são sintomas dolorosos sem uma causa específica. Então, pacientes que têm dores pelo corpo e mesmo através da investigação não se consegue descobrir uma causa para isso. Então, todos esses são sintomas que estão relacionados a um quadro depressivo e que muitas vezes, se o profissional não é atento a perceber essas peculiaridades da depressão no idoso, pode-se investigar outras causas que não a depressão. E aí perde-se muito tempo com isso. A gente sabe que quanto mais se agrava um quadro, mais difícil fica de fazer a remissão, né? Então essa é uma característica importante. Outra questão são sintomas psicóticos, né? Muitas vezes esses idosos eles desenvolvem delírios, né? Muito mais persecutórios de ser portador de uma doença grave, ou como aconteceu, né? Nós temos uma reunião que acontece semanalmente lá no HC, né? Onde são discutidos os casos que estão sendo atendidos, ou mesmo artigos científicos. Toda semana nós discutimos um tema diferente. E numa dessas últimas semanas foi falado a respeito de um paciente que passou por uma cirurgia de retirada de um tumor abdominal, e logo depois da cirurgia ele começou a apresentar um delírio persecutório, né, de achar que haviam retirado todas as vísceras dele e colocado as vísceras de uma outra pessoa. Então você imagina o quanto que isso não traz de transtorno, não só para o paciente, ele acreditava piamente nessa ideia, mesmo que você tentasse convencê-lo do contrário, ele não ficava satisfeito com isso, ele sempre achava que durante a cirurgia haviam retirado suas vísceras e colocado de outra pessoa. Então isso é muito comum acontecer em depressão em idosos. Uma outra questão a ser levada em consideração são que esses sintomas, muitas vezes, eles são muito heterogêneos, né? Então, cada idoso vai ter uma manifestação física diferente do sintoma depressivo. E isso, às vezes, fica muito difícil de ser investigado, de se chegar ao diagnóstico propriamente dito. Então, isso é mais uma questão aí agravante para a descoberta, né, do diagnóstico desses pacientes. Bom, quais são as alterações? Agora eu acho que eu consegui chegar aqui com o pessoal do Instagram. Agora vocês estão no slide correto, gente. Peço desculpas, depois eu acerto aí com vocês, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito das alterações cognitivas que acontecem em idosos deprimidos. Então nós vamos ter um prejuízo na memória episódica, e é importante dizer que o prejuízo de memória em depressão, ele é um prejuízo de memória frontal, que a gente chama, porque ele tem muito mais a ver com essa dificuldade da evocação espontânea do que um prejuízo no hipocampo, onde a pessoa perde realmente aquela informação que foi registrada, né? Então, é justamente nesse ponto que a gente consegue diferenciar problemas que são de ordem subcortical daqueles problemas que são de ordem cortical, né? Então, a gente sabe que o lobo frontal, ele tem uma conexão íntima aí com as estruturas subcorticais, né? Então, o sistema límbico, ele faz parte disso, e um interfere no funcionamento do outro. Então, esse paciente, ele tem dificuldade de fazer o resgate da informação, mas se você dá alguma pista para ele é capaz de se lembrar dessas informações, né? Ao contrário daquele paciente que realmente tem um prejuízo no hipocampo e que faz parte da região cortical, né, do córtex em si, e aí ele não consegue fazer essa evocação mesmo quando você oferece pistas.
Então, isso é uma questão bastante importante a respeito do diagnóstico diferencial. E que, inclusive, para o pessoal aqui do Instagram, eu falo muito a respeito lá no curso sobre diagnóstico diferencial de demências, tá? Também esses pacientes vão ter prejuízos no funcionamento executivo, então na organização, no planejamento, no controle de impulsos, na fluência verbal, na velocidade de processamento de informações, né? Tudo isso faz parte do funcionamento executivo, que é um papel do lobo frontal. E os processos atencionais, em geral, também vão ser bastante prejudicados nesses pacientes. Bom, as alterações cognitivas e o prognóstico. Então, pacientes que têm prejuízos cognitivos num quadro depressivo, isso é um preditivo, é um fator preditor de uma pior resposta ao tratamento medicamentoso. Então, quando a gente recebe um paciente para avaliação neuropsicológica que apresenta um declínio cognitivo importante, a gente já subentende-se que talvez ele não tenha uma resposta tão favorável à medicação. E além do que esses déficits cognitivos, eles podem ser precursores já de uma demência que pode estar em desenvolvimento, né? Então, às vezes, dependendo do quadro depressivo, se inicia com dependendo do quadro de demência, a depressão pode ser um fator preditivo, né? Precursor. Aí nós vamos falar um pouquinho a respeito dos instrumentos de avaliação de sintomas depressivos em idosos. Então nós temos aí alguns dos instrumentos mais utilizados, né? Então a escala de depressão geriátrica, nós temos duas versões, uma com 30 itens e uma com uma versão reduzida que tem 15 itens. Então essas escalas elas têm uma nota de corte, né? Então quando a pessoa ela atinge uma pontuação que vai além dessa nota, então nós temos a já de um quadro depressivo instalado. Existem as escalas Hamilton, né, de depressão, e tem também uma versão para investigação de sintomas ansiosos. Essas escalas elas são muito utilizadas principalmente em pesquisa. Porém, para uso clínico, eu não considero que sejam a opção mais favorável, a melhor opção. Primeiro, porque nós não temos uma validação desse instrumento aqui para a nossa população. Então, não foi feita uma adaptação transcultural desse instrumento respeitando a nossa cultura, né? Ela simplesmente foi traduzida e aplicada e usada aqui no Brasil, né? Mas isso é um fator que é muito importante quando nós vamos selecionar um instrumento de avaliação na clínica, né? Um outro fator que desmerece essa escala no uso clínico é que não existe um consenso com relação a uma nota de corte. Então, para diferenciação aí dos diversos níveis de depressão, né? Se leve, moderado, intenso, cada estudo vai trazer uma nota de corte diferente, então isso de certa forma acaba inviabilizando o uso dessa escala na clínica. E uma outra questão é que ela também não é específica para idosos, né? Ela é usada para investigação de sintomas depressivos em adultos, pode ser utilizada com idosos também, mas como a gente sabe que existe essa diferença, né? Na depressão em idosos da depressão em adultos mais jovens, então essa escala não tem essa particularidade, né, para investigar idosos. Aí, em contrapartida, nós temos a escala Batista de depressão. Essa sim foi construída pensando, né, nos sintomas mais comuns que os idosos apresentam, inclusive leva em consideração muitos aspectos comportamentais. Ela foi construída para a nossa população, né? Então isso já também é um diferencial importante. Então, talvez seja aí dentre os instrumentos que eu citei aqui, o mais interessante para ser utilizado. E aí, por fim, nós temos a
uma escala muito comum, muito utilizada, que é o inventário de depressão de Peck, na segunda versão, que também não é uma escala que é específica para idosos, mas que também a maioria, grande parte das pessoas usa esse instrumento. Bom, agora sim, vamos lá para o caso clínico propriamente dito. Então, esse caso que eu trouxe para vocês, ele é bastante interessante porque ele traz uma comorbidade associada, uma outra doença associada ao desenvolvimento desse quadro. Inclusive é uma doença que... Bom, eu vou falar mais pra frente lá, deixa eu apresentar, né, a senhora primeiro. É uma mulher de 74 anos, casada, destra, e que possui até o primeiro ano primário. Então, nós sabemos que quando o paciente ele tem poucos anos de estudo, isso tende a ser um agravante, né, para qualquer quadro psiquiátrico ou neurológico. Porque a gente já sabe que esse paciente ele tem uma baixa reserva cognitiva. Então, isso significa que ele tem poucos recursos para driblar as dificuldades que vêm em decorrência de um quadro neurológico ou psiquiátrico. Que é diferente de uma pessoa que tem aí mais anos de estudo. Então, o que aconteceu com essa mulher? Há 3 anos, né, eu fiz a avaliação dela no ano passado, se não me engano. Então, fazia 3 anos que ela começou a apresentar um quadro de distonia oromandibular. Então, o que é isso? É um quadro onde o paciente desenvolve uma contratura na mandíbula e na musculatura da boca, que compromete muito não só a fala, mas também a deglutição, a alimentação fica bastante prejudicada, né? Então, no caso dela, ela não relatava sentir dor, mas ela dizia que era um desconforto enorme que ela tinha na boca, que a impedia de falar ou de comer. Então, eu me lembro bem, ela dizia que parecia que ela tinha um ovo, alguma coisa na boca que a dificultava muito essa articulação. Ela tinha dificuldade no articular as palavras, né, no falar mesmo, era bastante complicado para ela. E ainda junto com isso ela emitiu um som durante durante o tempo que a gente ficou junto lá. Ela emitiu parecia uma espécie de gemido, né? Então a gente percebia que essa paciente estava em grande sofrimento, né? Ela, embora não tivesse com dor, isso deveria ser muito desconfortável para ela. Foi uma avaliação bastante difícil, bastante complicada, principalmente por conta disso. Então, nós pensamos em fazer uma avaliação um pouco mais reduzida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Bom, além de tudo isso, né, de todo esse comprometimento, né, na questão mandibular, a filha havia falecido num acidente de carro no início do ano. E a filha tinha um filho, né, que era neto dessa paciente, era o único neto, e esse neto ainda tinha um autismo de moderado para grave. Então vejam só quantas coisas na vida dessa mulher, né? Parece que é mentira, escolheu ela e jogou tudo que tinha de ruim para a vida dela, né? Mas infelizmente foi assim que aconteceu com ela. Então ela tinha uma relação complicada com esse neto, ele não interagia, ele pouco interagia com as pessoas, né? Então isso a deixava bastante triste, chateada também. Depois, né, veio tudo isso, esse histórico aí, que ajudou ainda mais a agravar o quadro dela. Então essa paciente, né, diferente do que eu apresentei no início, né, que falei que os pacientes idosos deprimidos geralmente eles não têm queixa de tristeza ou falta de esperança. No caso dessa mulher, ela relatava assim, né, uma tristeza profunda. Ela tinha essa falta de esperança no futuro, uma sensação de que ela tinha fracassado na vida. Embora, né, ela tivesse consciência de que nada daquilo que estava acontecendo na vida dela fosse culpa dela, mas afinal de contas ela tinha essa sensação de que ela tinha errado em algum momento. Ela não sentia mais prazer em nada. Era uma paciente que gostava muito de cozinhar e de cuidar da casa, de fazer os afazeres da casa, mas atualmente ela já não tinha mais desejo de fazer nada. O marido às vezes chamava, né, os familiares para almoçar em casa, para vir para casa, mas ela não manifestava nenhum desejo de estar junto, né, da família.
Muito pelo contrário, nesses encontros geralmente ela ficava no seu quarto, deitada na sua cama, sempre o quarto escuro, ela não tinha desejo nenhum de contato. Então ela costumava passar, né, os dias no quarto deitada, se queixava de cansaço, de indisposição para realizar qualquer tipo de tarefa. Em relação ao apetite, ela disse que não tinha o desejo de comer, mas que ela entendia que era algo importante e que então ela se forçava a comer. Ela reclamava ainda de uma sensação, uma incapacidade de relaxar, uma sensação de sufocamento, uma inquietude, né? E esse desconforto na boca, como se ela tivesse algo dentro da boca que a impedisse de falar ou de comer. Deixa eu só ver onde é que está o pessoal aqui. Acho que é esse aqui, tá certo. Nós estamos juntinho aqui, o mesmo slide do pessoal aqui, é o de vocês aí do Instagram, tá? Então, o marido da paciente começou a relatar, depois de um tempo, que ele começou a perceber que ela estava desorientada quanto ao tempo. Então, ela já não sabia mais dizer que dia era, qual era o mês ou qual era o ano atual. Então ele começou a achar isso bastante estranho, porque até então ela estava deprimida, mas ela ainda tinha consciência, né, dessa questão temporal. E eu me lembro que na consulta com ela pareceu bastante confusa com relação à idade. Então, quando eu perguntei quantos anos ela tinha, era uma paciente que tinha 74, que tem 74 anos, né? Eu acredito que ela esteja viva até hoje. Eu não sei dessa paciente, mas espero que esteja. Ela disse que tinha 54 anos. Então aí são 20 anos que essa paciente aí parece meio desorientada com relação a isso. O marido relatava que às vezes ela se recusava a tomar banho, então ela já estava num ponto onde ela precisava de auxílio para as atividades básicas, né, que são de higiene pessoal, alimentação, vestuário. Então ela precisava de auxílio nesses momentos e tinha dias que ela não tinha vontade nenhuma de fazer a sua própria higiene. Aí eu vou falar um pouquinho então como foi a avaliação neuropsicológica dessa paciente. Como eu falei, deveria se fazer uma avaliação completa, né, do ponto de vista da cognição, até para, quem sabe, tentar encontrar alguma causa para tudo aquilo que estava acontecendo com ela, né? Eu acho que eu não mencionei lá no início, mas esses quadros de distonia oromandibular, eles muitas vezes não conseguem se encontrar uma causa para esse sintoma. Então, quando são feitos exames de imagem ou mesmo uma investigação clínica, né, da questão neurológica pelo neurologista, você não consegue encontrar nenhuma alteração que justifique esse sintoma, né? E esses pacientes tendem a ter uma dificuldade de resposta com relação aos tratamentos que nós temos hoje disponíveis, né? Então, em virtude de todo esse comprometimento dessa paciente, seria interessante nós fazermos uma avaliação completa do ponto de vista da cognição. Mas como ela estava extremamente desconfortável na avaliação, o tempo que ela ficava lá era extremamente desgastante para ela, a gente tentou minimizar esse sofrimento e avaliar aquilo que era estritamente necessário. Nesse caso seria o funcionamento executivo, os aspectos emocionais e a memória. Então foi o que foi feito. Então eu selecionei instrumentos apenas para avaliar essas funções, para que a gente pudesse inclusive ver como é que ela estaria depois do tratamento. Eu também não mencionei, mas essa paciente veio para avaliação porque ela ia ser submetida a um tratamento, uma tentativa, né, de tratamento do quadro depressivo por estimulação magnética transcraniana. Essa é uma técnica que hoje, se eu não me engano, está liberada só para o tratamento da depressão. Eu me lembro, eu trabalhei durante 8 anos no setor de estimulação magnética transcraniana lá no HC. Hoje faz 2 anos que eu estou num outro grupo. Mas nessa época,
existiam diversas pesquisas sendo realizadas para tratamento de outras doenças, de outras patologias, né? Então, tinham pesquisas direcionadas para autismo, para comprometimento cognitivo leve, para doença de Alzheimer, para depressão bipolar. Então, eu acredito que essas pesquisas com certeza estão em andamento ainda, mas como faz 2 anos que eu estou afastada, eu não sei se já foi liberado, né, através de uma comprovação de eficácia do tratamento para outras patologias. Mas para depressão, esse tratamento já está disponível. Então, ela veio para fazer essa tentativa de tratar a depressão através da estimulação. Então, eu teria que fazer essa avaliação antes do tratamento, aí ela ia ser submetida a essas estimulações, né? O tratamento com estimulação magnética, ele é feito através de uma bobina que é colocada na cabeça, sobre a cabeça do paciente, onde são emitidas ondas magnéticas que são direcionadas à região que tem relação com o sintoma que você está tentando tratar, né? Então, no caso aqui da depressão, o direcionamento era feito para o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, é óbvio que seria interessante eu avaliar o funcionamento executivo, né? Já que nós estamos falando de lobo frontal. E aí depois ela voltou para fazer nova avaliação depois do tratamento, tá? Bom, então vamos lá para a avaliação. Eu selecionei um teste de dígitos, então, para verificar a memória operacional. Então, foi aplicado dígitos tanto na ordem direta quanto na inversa. E nessas duas tarefas, ela teve um desempenho dentro dos padrões de normalidade, né? Então, ela conseguiu reproduzir uma sequência de até 4 dígitos na ordem direta e na ordem inversa ela conseguiu falar até 3 dígitos. Então, estava ok nessa questão. Aí, eu peguei o teste de trilhas, tanto a forma A quanto a forma B. O teste de trilhas uma tarefa em que você pede para o paciente ir ligando, né, os números de forma sequencial. Então, é uma folha onde tem vários números espalhados e você pede para o paciente ir ligando esses números de 1 a 25, se eu não me engano. E aí, a gente leva em consideração também o tempo de execução. Não só, então, se ele é capaz de fazer esse sequenciamento, mas também o tempo que ele demora para fazer isso. O desempenho dela foi abaixo do que seria esperado para a faixa etária dela. A forma B, ela pediu para não aplicar. Uma porque ela dizia não se lembrar mais da ordem da sequência das letras no alfabeto. A forma B é assim, gente, tem números e letras. Então, você tem que intercalar, né, um número e uma letra, os números na ordem sequencial, né, do menor para o maior, e as letras em ordem alfabética. Então, você vai 1A, 2B, 3C e tem que ir ligando, né? E é uma tarefa que avalia a capacidade de atenção alternada, que inclusive é uma dos processos atencionais mais acometidos em pacientes com disfunções executivas, né? Então, às vezes, eles até têm uma capacidade maior de conseguir se concentrar, mas quando você pede para dividir ou alternar a atenção, isso fica sempre quase que, na maioria das vezes, bastante comprometido. Então, essa paciente pediu para não fazer essa tarefa, porque ela já não se lembrava mais da ordem das letras, né? E então não foi possível avaliá-la, mas muito provavelmente, se baseando pela forma A, que é um pouco mais simples, né, onde se envolve somente a sequência de números, ela já teve um baixo desempenho, certamente ela não iria ter um desempenho muito diferente na forma B. Ok? Bom, aí eu separei então um teste de Stroop para avaliar o controle inibitório. Talvez esse não fosse o melhor instrumento para avaliá-la, porque ele envolve a fala, né? E para ela era bastante complicado articular as palavras, né? Mas infelizmente eu desconheço, acho que não tem nenhum outro instrumento, pelo menos que seja adaptado ou validado aqui no Brasil. O Stroop nem né? Nós temos aí alguns estudos que
que envolvem o uso dessa tarefa cognitiva para avaliar controle inibitório, mas não é um teste que é comercializável, por exemplo, né? A gente tem que buscar artigos aí para ver se a amostra ela tem mais ou menos o mesmo perfil sociodemográfico do paciente que a gente está avaliando. Mas enfim, então eu selecionei esse teste. Nas 3 etapas ela teve um desempenho bastante abaixo do que seria esperado para ela, né? Principalmente por conta da lentidão na execução, né? Então ela tinha uma fala que era complicada, uma fala disártrica, de dificuldade de articular sons, né? Mas foi possível perceber que também havia uma dificuldade no controle do impulso, porque principalmente na 3ª tarefa, onde nós temos uma exigência maior do controle inibitório, ela teve 3 erros. Então, só por aí, né, desconsiderando a questão da agilidade, a gente já percebe que houve erros aí, independente do tempo que ela levou para executar a tarefa, né? Aliás, essa é uma questão bastante importante que eu vou comentar com vocês, principalmente nesses testes que levam em consideração a execução. A gente tem que aplicar sempre tudo certinho como manda o manual. Mas às vezes eu gosto de saber como é que o paciente, se ele vai conseguir realizar a tarefa mesmo que o tempo já tenha acabado. É óbvio que eu não vou pontuar essa tarefa, né? Afinal de contas, ele excedeu o tempo que seria limite para a realização da tarefa, mas é importante você saber se esse paciente com mais tempo ele consegue executar a tarefa. Então vamos supor, por exemplo, num teste de cubos, onde a gente leva em consideração o tempo de execução e o paciente tem uma tarefa de meio que um quebra-cabeça, né? De tentar colocar esses cubos de acordo com o modelo que é proposto numa figura. Vamos supor que ele não consiga executar dentro do tempo que é proposto. Eu acho interessante esperar para ver se esse paciente consegue fazer com mais tempo. Muitas vezes ele consegue executar. E aí você não vai pontuar essa tarefa do ponto de vista quantitativo, mas qualitativamente você tem um dado bastante interessante e importante de ser colocado no relatório, né? Então, assim, esse paciente com mais tempo de execução, ele é capaz de executar a tarefa. Então, quer dizer, talvez a velocidade de processamento inviabilize o uso desse teste, mas sobre o aspecto da habilidade visoespacial, talvez ele esteja preservado, né? Então, aí é interessante você investigar essa mesma função através de um instrumento que não usa em consideração a velocidade de processamento ou o tempo de execução. Percebem? Bom, vamos ver o que mais. Bom, aí eu apliquei uma tarefa para avaliar a fluência verbal, tanto fonêmica quanto semântica, e também a velocidade de processamento, e ela teve um desempenho abaixo do que seria esperado, né? Já era meio que esperado que ela iria mal nessas tarefas, não só por conta da dificuldade dela de falar as palavras, mas nessa velocidade também do processamento, que no caso dela estava bastante alentecida. Aí eu apliquei uma tarefa para avaliar a memória episódica. Então eu usei o instrumento, o memória lógica, né, da bateria Wechsler de memória. Então eu contei 2 histórias para ela e pedi para ela evocar de forma imediata. O desempenho dela ficou na faixa inferior, tanto na imediata. Na tardia ela não se lembrou de mais nenhuma informação, era como se eu não tivesse contado nenhuma história, ela não se lembrava de nada. Nesse caso eu poderia também fazer uma tarefa de reconhecimento, né, para ver se ela conseguia se lembrar através da pista. Mas ela pediu para pular essa etapa porque ela não via a hora de acabar, né, a avaliação, ela estava bastante desconfortável e de certa forma esse resultado ia ficar com viés, né, por conta desse desconforto do paciente. Então isso foi respeitado, não foi feita essa etapa. Aí eu também apliquei um teste para avaliar a memória visual. No caso dela, devido à baixa escolaridade, poderia ter escolhido o Figuras Complexas de Rey, mas como ela tem uma baixa escolaridade e o teste não faz
nenhuma contraindicação em relação a isso, mas pela minha experiência eu percebo que pacientes que têm poucos anos de estudos, eles têm uma dificuldade maior de executar essa tarefa. Então eu escolhi o teste de teste de reprodução visual. Esse é o nome da tarefa, é uma tarefa cognitiva também, onde são utilizadas figuras geométricas mais simples. Então seria um pouco mais fácil para ela tentar executar. Então você mostra a figura durante alguns segundos, retira e imediatamente ela tem que evocar essa figura. Então, e são 4 figuras. O desempenho dela foi abaixo do que seria esperado, mas levemente abaixo, ela ficou aí situada na faixa média inferior, na evocação imediata. E na recuperação tardia, de novo, ela não se lembrou de mais nenhuma das figuras. Essa é uma tarefa que não tem a possibilidade de você fazer a evocação, você tentar através de reconhecimento, infelizmente. Eu gostaria muito de poder ter investigado isso, se através da pista ela era capaz de evocar alguma coisa, porque aí eu teria noção do quão grave era o comprometimento dela ou não, né? Se já envolvia regiões corticais ou a gente estava só na questão subcortical mesmo, mas ela não quis realizar esse reconhecimento. Aí eu apliquei escalas que avaliam sintomas depressivos e ansiosos e ela apresentou uma sintomatologia depressiva severa, né, como já era de se esperar. Tá, eu acho que eu talvez tenha esquecido aqui de um slide para o pessoal do Instagram, mas tudo bem. Aí vamos para a conclusão então desse quadro. Essa paciente, então, ela tem 74 anos de idade, ela foi encaminhada pelo seu médico para avaliação neuropsicológica devido a um quadro depressivo e também a distonia bucal. Na avaliação dela foi percebida uma lentidão no processamento, né? Ela era bem lenta para executar, e também um rebaixamento nos processos atencionais, embora ela tivesse uma memória operacional preservada. Do ponto de vista dos processos atencionais, ela estava bem prejudicada, e também um prejuízo quanto ao controle inibitório, que são funções do lobo frontal, né? Em relação aos processos minésicos, ela apresentou um prejuízo importante também, no geral, tanto no que se refere à evocação imediata quanto a tardia, e também nas duas formas de informação, né? Tanto na verbal quanto na visual. Então essa é uma paciente que a gente não sabe dizer se o comprometimento dela cognitivo está associado a essa questão oromandibular, que não tem uma causa específica do ponto de vista neurológico. Pode ser que haja uma ligação, mas é difícil saber de explicar. Precisaria fazer uma investigação do ponto de vista neuropsicológico um pouco mais a fundo, né? Avaliando outras funções de uma forma um pouco mais apurada. Ou se é um quadro de um prejuízo cognitivo que está relacionado ao quadro depressivo propriamente dito, e que, se uma vez remitido esses sintomas depressivos, talvez ela pudesse recobrar os prejuízos cognitivos, né, que é o que nós chamamos de pseudodemências, né? São aqueles casos em que, uma vez remitidos sintomas que causam esse prejuízo, o paciente tende a recobrar. Infelizmente, o que nós temos hoje de tratamento para esses quadros de distonia oromandibular, como eu disse, geralmente não são suficientes para tratar esses pacientes. Eles têm pouca resposta, né, esses tratamentos, em torno aí de 20% apenas. Então é algo que compromete de forma direta, né, impacta mesmo a funcionalidade e aspectos sociais, enfim, mexe com a vida do paciente de forma impactante e direta, né? Então é muito comum esses pacientes desenvolverem quadros depressivos em decorrência desses comprometimentos da área física, né? De questões físicas. Então é isso, gente. Eu agora vou ficar aberta aqui as perguntas de vocês aqui os alunos, tá? Ao pessoal do Instagram, como eu falei, eu não tenho como acompanhar, pessoal,
as dúvidas de vocês aqui através dos comentários. Então eu vou responder tudo lá no Telegram, tá? Então, Lisa, eu não tô vendo as perguntas, se você quiser, se tiver alguma. Temos sim. O Iol perguntou como diferenciar o quadro de demência com depressão com sintomas psicóticos. Como que é? Diferenciar como é o diagnóstico diferencial de um quadro de demência com sintomas psicóticos. É isso, Miguel? Se você quiser, Priscila, você está compartilhando no seu. Eu falo o que eu tô fazendo que eu nem sei. É só você ir lá e clicar parar de apresentar. Ah, tá, peraí. Desculpa, gente, os marinheiros de primeira viagem. Agora tá certo ou não? Ah, sim. Tá, então vamos lá. Miguel, você quer perguntar? Começar a atender um idoso, ele apresenta um diagnóstico de depressão que apresenta alguns sintomas psicóticos. Como que a gente pode diferenciar se esses sintomas não é já um quadro de demência que está se instalando? Então, existem depressões psicóticas, né? Eu sugeriria que você investigasse um pouco mais essa questão da demência, né? Existem alguns quadros demenciais que o paciente tem alucinações, né? Então, principalmente demências frontotemporais. Né? Então, eu verificaria o perfil dessa demência. Essa paciente já está com comprometimento a ponto de demência ou não? Não, só tem diagnóstico de depressão. Mas eu percebi que tem algumas. Como é que fala? Declínio cognitivo. Deu uma travada aqui. Então, é preciso investigar se esse declínio cognitivo ele já chega a ser um quadro demencial, se esse perfil do comprometimento cognitivo ele é compatível com algum quadro demencial que também manifeste sintomas psicóticos, porque daí você conseguiria fazer essa diferenciação, né, entre um quadro demencial neurodegenerativo ou uma pseudodemência, no caso de uma depressão psicótica. Mas a intervenção seria a mesma, né? Não, a intervenção é diferente. Principalmente do ponto de vista medicamentoso, né? Então, o paciente que é deprimido, ele vai tomar um tipo de medicação e o paciente que tem demência frontotemporal, ele vai tomar outro tipo de medicação. Aí, do ponto de vista neuropsicológico, a intervenção vai ser feita levando em consideração o perfil individual daquele paciente. Então, qual é o comprometimento cognitivo que ele apresenta? E aí você vai tentar estimular não só essas áreas que estão comprometidas, mas também aquilo que está preservado, né? Isso seria no sentido da estimulação cognitiva. Se a gente fosse falar de reabilitação neuropsicológica, aí a gente tem que ver qual é o impacto que esse prejuízo cognitivo traz na vida prática desse paciente. Então aí você tem que fazer uma investigação com a família, né, a fundo, de tentar ver o que é possível dentro das limitações desse paciente para ele conseguir executar ainda apesar das dificuldades. Então é outro tipo de trabalho, né? Priscila, você está com 2 dispositivos e está dando um eco. Eu acho que eu vou desligar o de lá então. E aí você se tiver alguma coisa ruim aí que não está sendo transmitida direito, você me fala. Porque senão fica atrapalhando vocês aí também. E eu também, eu tô me ouvindo falar e isso me dispersa muito. Resolveu? Resolveu. Então tá bom. Então continuamos. Miguel, tá respondido? Mais perguntas? Sim, tá respondido. Aí eu fiquei pensando numa dúvida só daquela paciente. Como é que faz assim, expor a paciente a longo processo de avaliação neuropsicológica? Parece que é cansativo, não sei igual eu que percebi isso. Como é que funciona esse processo?
Geralmente as sessões elas levam em torno de 1 hora. Eu nunca me estendo mais do que esse tempo, principalmente quando o paciente tem algum tipo de comprometimento, porque isso já, esse cansaço, esse esforço mental, às vezes pode ser um viés também e que traga prejuízos quanto ao resultado. Então eu nunca ultrapasso esse tempo. No caso dessa paciente, se a gente fosse fazer uma investigação maior, né, levando em consideração os outros aspectos da cognição, ela teria que voltar outros dias para a gente poder aplicar outras tarefas, né? Essa paciente não mora na mesma cidade onde eu faço os atendimentos, então assim, para ela já foi um esforço enorme ter que se deslocar da cidade dela para o meu consultório. Ela se sente extremamente desconfortável, a postura dela era uma pessoa extremamente deprimida, então ela era arcada, assim, olhando muito para baixo, a fala dela é bastante complicada. Então, nesses casos, às vezes não é viável você estender muito o tempo de avaliação com esses pacientes, porque é um sofrimento muito grande para ele, né? E até que ponto isso ia trazer algum benefício para ela, né? Se a medicação, que talvez fosse aquilo que, né, mais fosse trazer benefícios, já não havia uma chance de melhora, então a avaliação neuropsicológica acaba sendo só uma cereja aí no bolo, né? Infelizmente. Obrigado, doutora Priscila. Tem mais uma pergunta da Tiane também. Os idosos são menos prováveis em relatar ideação suicida e mais prováveis em relatar desamparo ou desesperança? Então, geralmente os idosos não têm essas queixas mais psíquicas que a gente chama, né? Às vezes eles nem sabem que estão deprimidos, né? As queixas são muito mais somáticas, né? Então, esses distúrbios de sono, essa baixa de energia, então assim, parece que a vontade de fazer coisas que eles gostavam de fazer antes, né? Então é difícil você ouvir um idoso falar que está triste e deprimido, até porque isso é uma questão cultural que a gente tem que levar em consideração. Idoso, né, principalmente a gente tem que levar em consideração o histórico, né? Não é aceitável para um idoso falar que está triste ou que está deprimido. Então, eles não manifestam, não se reconhecem assim porque não acham que eles possam se permitir estar nesse estado. Então eu acho que às vezes os sintomas, isso também é uma questão importante de ser levado em consideração, mas os sintomas físicos são muito mais demonstrados, né, através de queixa. Tati, quer perguntar mais alguma coisa? Pode ir. Eu quero. Para mim, não fica muito claro quando a gente fala das capacidades de reserva. Eu entendo um pouco melhor quando a capacidade cognitiva, né, quando a gente entra na questão da cognição, mas eu sei que existe também uma capacidade de reserva física, de resistência a determinadas doenças, assim, não de resistência, mas de ter um enfrentamento melhor, assim, de ter uma reserva. Eu queria compreender um pouco melhor essa capacidade de reserva. Quando você fala reserva, você não está falando então da reserva cognitiva? Não só da reserva cognitiva, eu já vi uma geriatra falando sobre isso ser importante também para aquele idoso que passa por um processo de adoecimento, de ter essa reserva para enfrentar melhor determinadas doenças, assim, patologias. Então eu não sei se eu posso enxergar isso que você está me perguntando dessa forma, mas a pessoa que tem uma predisposição à depressão, ela já tem uma forma mais negativa de enxergar a vida, né? E isso, de certa forma, impacta também no metabolismo, na imunidade, muitas vezes. Então, assim, pacientes deprimidos, eles têm uma imunidade mais baixa, então ficam mais suscetíveis a ter outros tipos de patologias, né? Outras doenças. Então, assim, hoje em dia a gente não diferencia muito a questão da corpo e mente, né? Como se fosse uma coisa só, porque um influencia no outro, né? A mente, a forma como você pensa e a dinâmica do seu psiquismo interfere no seu funcionamento